democracia. Então, considerei muito grave. Tenho falado com líderes durante o dia de hoje. Amanhã acontece a reunião do Colégio de Líderes. Eu pretendo apelar ao presidente Arthur Lira e aos líderes para que nós possamos votar um texto que está há 3 anos na Câmara dos Deputados e que as polêmicas sejam resolvidas no plenário. O texto que eu apresento pode ter pontos convergentes, na sua maioria, tem alguns pontos polêmicos. Essas polêmicas precisam ser resolvidas no plenário. O que não pode é a Câmara não decidir, porque aí nós vamos deixar nas mãos do Judiciário, que é quem não tem o poder ou a faculdade de se omitir. Pois E é, o deputado, Judiciário. qual é o poder de lobby do Elon Musk e dessas redes sociais no Congresso? E o que faz deles tão poderosos a ponto de terem conseguido adiar a votação desse projeto por tanto tempo? Veja, quem obstrui, há duas forças que obstruem a apreciação de uma proposta como essa. Há o interesse de quem não quer regulamentação, não quer regra, por interesses econômicos, e aqueles que não querem regras por interesses políticos. São frentes diferentes, que os interesses nem são os mesmos, mas se juntam. Por isso que eu considero que por isso que eu considero que o nosso desafio é votar, o nosso Pode desafio é falar, deputado. votar um texto, ainda que não seja um texto de convergência total, e as polêmicas serão dirimidas no plenário, por maioria. É assim que funciona o parlamento. A minha posição pode ser minoritária. O que vai valer é a posição majoritária, não a posição de um deputado individualmente ou de um partido ou de uma bancada. Agora, deputado, havia nesse projeto que o senhor relatou um conteúdo aparentemente muito alvissareiro e deveria ser incontroverso, né? Porque impunha aos conglomerados digitais uma autorregulação em temas que são, de fato, incontroversos, né? Racismo, violência contra a mulher, terrorismo, golpe de Estado, crimes contra a infância, indução à mutilação, quer dizer, quem pode ser contra esse tipo de coisa, né? E aí parece ter empacado, num dos pontos que causou a trava, foi a definição do conselho que analisaria as auditorias independentes, relatórios que seriam produzidos pelas redes sociais a cada 6 meses, seria um órgão regulador, né? E o receio era de que não houvesse voto e que o projeto fosse derrotado. Hoje tem voto para votar isso? Essa é a grande dúvida. Você falou uma questão muito importante, Josias, a ideia da autorregulação. Toda a moderação de conteúdo seguirá sendo feita por quem faz hoje, que são as próprias plataformas digitais, segundo seus termos e políticas de uso. O que ocorre é que haverá um parâmetro, haverá uma regulação para a autorregulação. Esse rol de crimes, veja, são crimes que acontecem no mundo real e que acontecem no mundo virtual, eles seriam um apontamento na lei de que houvesse uma atenção redobrada. É o chamado dever de cuidado. Então, as próprias plataformas, elas vão cuidar de impedir que crimes contra criança e adolescente, crimes de racismo, esses crimes que você citou aqui, é um rol de crimes limitados que já existem hoje no mundo real, que são combatidos, que vão à barra da justiça e que as plataformas digitais, porque elas operam esse serviço, elas cuidariam para que isso não acontecesse nas redes sociais. E esse órgão regulador que você se referiu, a ele caberia o quê? Analisar relatórios de transparência, por exemplo. No mundo inteiro, na Europa, você tem um conjunto de obrigações de transparência, porque a sociedade tem o direito de saber como é a operação desses serviços digitais. Eu não falo aqui do segredo industrial, eu falo aqui de mecanismos para assegurar que não há nenhuma violação de direito fundamental. Esse relatório tem que ser lido por especialistas, esse órgão tem que ser um órgão técnico, um órgão qualificado para fazer esse tipo de exame, avaliar se medidas para mitigar riscos sistêmicos foram adotadas ou são adotadas em tempo real. Então, é um caráter técnico que foi a ele atribuído a ser o Ministério da Verdade, como se um órgão do Estado pudesse avaliar conteúdo. Isso seria um absurdo, propor que o Estado avalie o que pode e o que não pode ser publicado. É evidente que isso é uma narrativa que foi feita para imputar ao projeto qualquer risco de cerceamento de liberdade, que não há, o que há, ao contrário, é medidas para garantir a liberdade do usuário, porque hoje o usuário não tem um meio para contestar a moderação de conteúdo.
Nós estamos propondo que as plataformas fiquem obrigadas a ter um Agora, canal expresso para o permanece a usuário dúvida. contestar. Permanece a dúvida, porque houve uma associação ali, o senhor fala, tem gente que por interesse econômico não quer regulação e por interesse político também não. Houve uma aliança das grandes corporações com o bolsonarismo e chegou-se a um impasse. Eu lhe pergunto de novo, tem voto para aprovar esse projeto hoje? O plenário é que tem que decidir. Porque, na minha impressão, Josias, o plenário tem que avaliar, formar sua maioria e decidir qual é o texto final que vai ser encaminhado. O que não pode é o parlamento ser omisso, porque a omissão do parlamento, o não posicionamento do parlamento, gera obrigações para outros poderes, como o Poder Judiciário, gera contestação ao Poder Judiciário A e seu abre margem juízo, para a e for para politização da derrotar, que ação do derrote. Judiciário. É isso que For eu para tô- derrotar, que derrote. Aí a Câmara que assuma as suas responsabilidades. Todo mundo fala ser favorável a regular a plataforma judicial para mim, plataforma digital para mim. Eu quero que o plenário se manifeste. Não dá para ficar uma obstrução do bastidor e a pauta ficar impedida de evoluir, porque o que pode haver é mudança no conteúdo da proposta. Pode ser o órgão tal ou o órgão tal, mas o plenário tem que decidir. Não pode não votar porque há divergência. Isso tem gerado, agravado os problemas. Eu chamo a atenção, Josias, o ataque à Corte Constitucional, a cortes constitucionais, não é isolado no Brasil. Isso é parte de uma estratégia de desacreditar cortes constitucionais que são essenciais no modelo de democracia que vivemos hoje. Então, não é um caso assim fortuito, um acontecimento fortuito. Tanto assim que no Brasil virou rotina ataques ao Supremo Tribunal Federal. E Pois quando é. você não tem leis para ancorar a ação do juiz, e o juiz é obrigado a buscar leis e interpretar mais amplamente a Constituição, isso abre mais margem para ataques ao Poder Judiciário. Portanto, eu não acredito que nós devamos seguir omissos. O parlamento tem que votar e decidir o que a maioria considerar adequado. O ataque agora está voltado para o Alexandre de Moraes, o Elon Musk é o grande maestro disso nesse momento, e o Bolsonaro já entrou também junto com a família, já está fazendo lives, tudo isso. Eu queria saber do senhor como é que o senhor lá como um congressista, como um deputado, como está no Congresso, como repercute no Congresso esse ataque ao Alexandre de Moraes? O Congresso está disposto a seguir essa ideia dos bolsonaristas de impeachment do Alexandre de Moraes? Eu não fulanizaria o ataque do Elon Musk. Eu trataria no plano institucional. A crítica que ele fez foi, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. O questionamento que ele faz é as posições do Supremo Tribunal Federal, que tem dado base, sustentado todas as decisões do inquérito, que está aberto no STF. Então, é, no limite, um ataque à soberania do Brasil. Um bilionário excêntrico não tem direito Deputado, mas ele dizer cita o que pode Alexandre. ou não pode ser discutido. O senhor está falando aí que ele Claro. colocando o Supremo, mas ele cita Alexandre de Moraes, e o que a gente acabou de trazer também aqui é um manifesto de parlamentares, inclusive da direita, e que eles escrevem e assinam no manifesto o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Então, assim, não é no Supremo como um todo, é focado em Alexandre de Moraes. Essa é a que, pergunta. Fabiola, Como está no Congresso deputado, o pedido a recepção a um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? quem avalia impeachment de ministro do Supremo é o Senado Federal. Eu não tenho informação qual é o ambiente do Senado Federal. Um senador pode propor o impedimento de um ministro do Supremo. O Senado é que tem que avaliar e decidir sobre isso. Isso é constitucional. O que é constitucional é respeitável. O que não é respeitável é um bilionário estrangeiro querer ditar regras de funcionamento das instituições do Brasil e atacar abertamente, seja um ministro, seja a corte, é igualmente grave. Agora, os caminhos que a Constituição estabelece, inclusive para a avaliação do Supremo, tudo é válido e tudo pode ser feito nos marcos da Constituição.